estar aqui na casa do nosso Deus, na primeira hora do dia, primeiro dia da semana, para estarmos louvando, bendizendo o nome desse Deus maravilhoso. E agora em escola dominical, estamos aprendendo um pouco mais daquilo que o nosso Deus tem para falar conosco, para estarmos colocando em prática o nosso dia a dia. E, de forma específica, estamos dando continuidade ao estudo que começamos no domingo passado. Nós começamos a ver sobre as qualificações necessárias para o presbiterato e para o diaconato. Ou seja, quais as qualidades que o presbítero e que o diácono precisam ter para exercer essas atividades. Abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo, capítulo 3, e nós vamos ler todo o capítulo, né? No domingo passado nós estudamos até o versículo 7, que fala especificamente sobre o presbítero. E hoje nós vamos começar no versículo 8, que fala sobre o diácono. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 13. 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Bom, vamos proceder com a leitura. Todos acharam? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, ou presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho por de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Agora, no versículo 8 até o 13, especificamente, Paulo fala sobre os diáconos. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja o marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? Eu aconselho aqueles que não puderam estar aqui no domingo passado, que vejam lá no YouTube, está lá, já está no YouTube, né? A nossa lição do domingo passado,
e nós falamos especificamente sobre os presbíteros. Tá? É bom olhar lá, porque nós estamos às vésperas de uma eleição para presbítero e para diácono. Então, se você tem dúvida, né, veja lá no YouTube sobre o estudo que nós demos aqui no domingo passado sobre o presbiterado. Né? Bom, irmãos, domingo nós vimos aqui sobre os presbíteros e hoje sobre os diáconos. E quem estava aqui no domingo passado? Levanta a mão aí. Ok, então vocês não podem falar. Eu vou fazer a pergunta só para aqueles que não estavam aqui. Ok? Quem é maior na igreja? O presbítero ou o diácono? Pode responder. Hã? Quem falou são iguais? Parabéns. Não tem maior nem menor no reino de Deus, né? Então, às vezes a pessoa pensa, eu perguntei certa vez a um que era candidato ao presbiterato, eu perguntei para ele, escuta, quem é maior, o diácono ou o presbítero? É claro que é o presbítero, filho, não senhor. Onde é que você viu isso? Né? Porque são iguais, apenas os cargos são diferentes. Tá? E hoje nós vamos ver aqui, né, a partir do versículo 8, as características que precisa ter aquele que aspira o diaconato. Né? Na palavra de Deus, essa palavra diácono, ela aparece no Novo Testamento mais ou menos umas 100 vezes. Tá? E faz alusão e dá, né, a roupagem, digamos assim, de que o diácono ele é um servo, o diácono é um ministro. Ó, ministro, olha o que eu falei aqui. Tá? E ministro, né, não como esses que nós estamos vendo aí, que se acham dono do país, o ministro é um servo. O ministro tem que ter consciência de que ele está naquele cargo para servir a nação, servir a população. Então você que aspira o diaconato, tenha isso em mente. Eu preciso estar disposto a servir. Certo, Rodrigo? Eu sou um servidor. Tá? E a bem da verdade, não é só o diácono que tem que ter essa ideia, o presbítero também, o pastor também. E todos nós precisamos ter esse espírito e também no coração essa ideia de servir. Nós somos apenas servos. Tá? Somos apenas servos. E meus irmãos, nós temos diversos textos que falam sobre isso. Né? Marcos 10, 45, né? Os serventes já lá servindo na boda de Caná, tá? E João 12, 26, né? Romanos 12, 7, são diversos textos. Vamos levar muito tempo, nós vamos avançando aqui, tá? Mas de forma bem específica, João 12, 26, Romanos 12, 7, falam que o papel do crente é servir. Lamentavelmente, nós vemos muitas igrejas que as pessoas querem ser servidas. Lamentavelmente, nós vemos nas igrejas pessoas que, se pudessem, eles pediriam para colocar um tapete vermelho lá no meio-fio até o lugar que ele vai sentar. Crentes que só querem ser servidos, mas não estão dispostos a servir. Isso é muito triste. Muito triste. Porque nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não querem se doar à obra do Senhor. Elas querem receber benefícios. Então, todos nós precisamos ter essa consciência de que precisamos deixar de ser espectadores, deixar de ser servidos, para nos colocar à disposição de Deus como servos para a sua obra. Qual é a função do diácono? Qual é? Atos 6, 2 a 4, lá fala diácono como servindo mesas. Servindo. Ok? E não sendo servido. Tá? O diácono ele é um auxiliar do presbítero. E uma das
das atribuições, ele vai cuidar da tarefa administrativa do templo, tá? Cuidar da coleta das ofertas, distribuição de cestas básicas, manutenção do prédio. Tá? Tem um problema aqui, tem que arrumar a calha, o data-show tem que ser tirado. Vamos mandar para Goiânia, depois tem que trazer de Goiânia para cá. Tá? Compra e manutenção de imóveis. Aí estragou da cadeira, vamos mandar consertar. Ok? Cuidar dos instrumentos, dos utensílios da casa do Senhor, das prioridades orçamentárias. O diácono não precisa e não pode esperar o pastor, o presbítero, vir, ó, faz isso, faz aquilo outro, ó, a lâmpada está queimando, ó, a porta não está fechando direito, ó, quebrou o vidro da janela, ó, tem um banco lá que vai cair. O diácono precisa desse feeling, tá? Ele precisa ter essa destreza, essa visão, dessa parte material, digamos assim, da obra do Senhor Jesus Cristo. Isso não é coisa para o pastor ver, isso não é coisa para o presbítero ver, tem que ser do diácono. E ele tem que estar preparado para isso. Lá na igreja central, o senhor tem barriga que é a barriga, deve ter um cachorro mais sentado lá na saladinha da igreja. Aí pegou o cachorro, pulou lá para a rua. Eu vou ver que dá parte, estou bravo, né? Aí eu falei, nada, ele fala certo. É papel do diácono, né? E realmente, tem um cachorro ali para entrar, e a Ana Paula tem que ver, é o pastor que tem que ver, isso é coisa do diácono. Vamos botar esse cachorro para fora. Né? Carinho, né? Hein? Carinho. Com carinho, é claro. Né? Bom, vejam bem, isso não menospreza a atividade do diácono. Tá? Isso não menospreza. E olha, meus irmãos, na igreja de Cristo há excelentes diáconos. Excelentes diáconos. E se forem ocupar o cargo de presbítero, vão ser uma negação. E também há excelentes presbíteros, que se forem ocupar o cargo de diácono, vão ser uma negação. É verdade. Há excelentes presbíteros, que se fizerem um seminário e forem empossados como pastor, vão ser uma negação. Deus dá dons diferentes. Deus dá dons diferentes. Eu não gosto de dar exemplo meu, mas eu vou ter que usar aqui, não com vaidade, por favor, mas o nosso filho, ele é diácono da igreja central. E, graças a Deus, tem desenvolvido um bom trabalho. E já por diversas vezes ele foi indicado para o presbítero, e eu já conversei com ele, filho, sua característica hoje é para diácono e não para presbítero. Então é importante que a gente tenha essa consciência também. Tá? Eu me enquadro melhor como diácono ou eu me enquadro melhor como presbítero? Então, meus irmãos, o diácono preocupa com as coisas administrativas da igreja. Quais são as qualificações que o diácono precisa ter? Iguais ao do presbítero. Tá? Iguais ao do presbítero. Agora, em que ele vai divergir? O que não é divergir? O que ele vai ser diferente na sua qualificação da qualificação do presbítero? Veja aí no versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de sua mulher, temperante o chão hospitaleiro modesto. Olha a chave está aqui no finalzinho. Apto para ensinar. Apto para ensinar. Eu tenho aqui na igreja 3 diáconos. Todos eles pregam, todos eles falam na escola dominical, todos eles dão estudo. Que bênção! Que bênção! Que bênção! Mas nós não vemos a exigência bíblica para que o diácono exerça
responsabilidade de pregar, de dar escola dominical, de doutrinar e de ensinar. O presbítero sim. O presbítero sim. Tá? Lamentavelmente, nós temos visto aí muitos presbíteros que não pregam e muito mal oram. No ensino não fazem nada. Não está condizente com o que está na palavra de Deus. Eu, particularmente, não concordo. Tá? Eu não concordo com isso. Porque foge dos padrões da Bíblia. Foge dos padrões da Bíblia. Tá? Aí não dá certo. Hã? Aí não dá certo. Não dá certo. Pode falar, Pedro. Em algumas ocasiões, onde nós recebemos pastores de fora, mesmo aqui do presbitério, ou de outros presbitérios que vieram pregar em ocasiões de aniversário da igreja, história, antes da pandemia, que a pandemia deu uma mexida nessas questões. Muitos pastores relatavam: olha, nós queremos membros iguais aos da terceira igreja, por conta de que aqui tinham presbíteros que pregam, ensinam, e não só os presbíteros, mas diáconos, e ainda que não fossem presbíteros e diáconos, nós tínhamos também outros irmãos que, mesmo sem cargo, tinham essas habilidades para exercer essas funções. E eles ficavam maravilhados com a nossa igreja por conta dessa variedade que nós tínhamos aqui. Falaram: manda uns desses para mim lá, eles falavam. Bom seria se a igreja fosse composta por homens qualificados para todas essas atividades. Bom seria. Né? E, aliás, eu vou lançar aqui um desafio, e quem sabe não vai haver um despertamento para todos os homens dessa igreja começarem a buscar entendimento, a buscar interesse para pregar, para dar estudo. Né? Não precisa vir aqui no púlpito, nós estamos reunião de oração, às vezes eu estudo ali de coisa rápida, de 5 minutos. Não é verdade? Na história do mundo, é assim que começa. Né? Então, já pensou que igreja maravilhosa? Para eu chegar aqui e olhar o cenário aqui, eu sei. Qualquer um aqui eu posso chamar para pregar domingo que vem. Qualquer um eu posso chamar para dar um estudo, uma introdução à escola dominical, tá certo? Na reunião de oração, uma reunião que vai haver lá na casa, uma visita na casa do irmão que está doente, ou sei lá. Bom seria se nós tivéssemos uma igreja composta de pessoas assim, né? É um desejo de coração, não é? Sim, sem dúvida. Obrigado. Não. A pessoa tem que sentir que pode fazer. Deixa eu falar. Isso não desmerece também aquele que não tem essa aptidão. Tá? Eu tenho orado, eu tenho buscado, Deus não. Tudo bem. Eu conheci crentes fantásticos que eram distribuidores de folhetos evangélicos. Tá? Conheci crentes fantásticos que eram crentes de oração. Você tinha um problema e ia para aquele crente logo do resultado. Isso não desmerece. É aquilo que a gente falou anteriormente, né? Deus dá dons diferentes. Você pensasse se nós tivéssemos só gente que pregasse aqui, que falasse desse estudo, não tivesse aqui o Zé Carlos, não tivesse o Fred, não tivesse a Renata, não tivesse a Cláudia, então a gente fica enrolado. Então Deus nos dá dons. Então vamos buscar diante de Deus qual é o nosso dom. Esses dias a nossa irmã, a esposa do Roberto, Lourdelina falou, né? Eu oro, tá? Fantástico isso. E lá no nosso grupo, nós estamos lá fazendo parte, ninguém mais falou. Eu oro, ninguém mais, só a irmã Lourdelina falou. Eu guardei isso, viu, irmã? Eu guardei isso. É um dom que a irmã tem. Vamos valorizar o dom de cada um. Vamos aceitar o dom e a capacidade também. Vamos continuando aqui. Aí continua ele falando. Os diálogos precisam ser respeitáveis. Quando eu digo respeitáveis, quando eu reforço esse respeitáveis, aqui à luz da Bíblia, é sério no seu caráter, nas suas atitudes, na sua postura. Alguém que
também os outros. Meu parecido pai falou, você quer ser respeitado? Respeite o outro. Se deu respeito. Então nós não podemos ter um diabo, me desculpe o termo forte que eu vou usar, moleque. Alguém que lá fora é um picareta, que não honra seus compromissos. Alguém que não é um bom chefe de família, não é um bom pai, não é um bom esposo, não é um bom colega de trabalho, não é um bom aluno, não é um professor, ele não é bom em nada. E quer ser diabo. Então ele precisa ter a seriedade necessária para desenvolver o diaconato. Não é alguém que leva tudo na brincadeira. Eu já tenho dito para alguns, inclusive aqui da igreja, é bom brincar, mas tem hora. Porque na hora que vamos ver, a igreja não quer nenhum brincalhão, não quer nenhum imaturo. Na condução dos trabalhos do Senhor, a igreja séria. Amém. Amém. Irmãos, a respeito do dom, eu penso muito sobre o Espírito Santo, que fala, o Espírito Santo te dá os dons, ele dá dons. E se cada um para outro, agora para uma pessoa só, ele dá vários dons. Então fica dons, né? ele pode dar e pode não dar. Não, sim. Pode dar, pode não dar. Vou falar, mas ele dá. No caso, por exemplo, eu tenho vários dons, né? Eu não devo. Fico graciado. Agradeço sempre, gratidão. Amém. Amados, o diácono precisa ser alguém de uma só palavra, não de língua dupla, insincero, português claro, fofoqueiro. Fala uma coisa com um, fala com o outro outra. De manhã ele fala com você de um jeito, de tarde ele é outra, noite já mudou tudo. Tá? Ele precisa ter um discurso afinado. Ele precisa saber falar com as pessoas. Cuidado da igreja, você vai quebrar isso aí da igreja. Você não é seu, não é assim. Bom, cuidado. Porque se você não tiver cuidado, vai quebrar. Isso vai trazer dano aqui para a igreja. Tá? A igreja vai ter que acabar com esse curso. Vai ser um prejuízo para a igreja. É verdade? Aquela pessoa que ouviu aquela repreensão, aquela chamada de atenção, não vai ficar com raiva do diabo. Né? Não vai ficar com raiva do diabo. Então o diabo tem que ter essa capacidade, tá? Essa competência. Ele tem que ter esse trato com todos, do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico, com aquele que oferta muito, daquele que oferta pouco, daquele que dá um dízimo poupudo, com aquele que dá um dízimo menor, que só tem um salário. Então ele tem que ser igual. O diabo não pode ser parcial, ele tem que ser imparcial. Tem que ser imparcial. Ok? Ele também não pode ser inclinado ao vinho. Ok? Não pode ser inclinado ao vinho. E aqui tem uma qualificação diferente. Tanto lá para o presbítero quanto para o diácono fala sobre essa situação do vinho. Né? Lá no versículo 3 nós lemos: não dado ao vinho, não violento, porém cortado. Ok? E aí nós vamos ver aqui falando
sobre o diabo, conservando, não inclinados a muito vinho. Veja que tem uma diferença aí. Olha lá no versículo 3. Não dá para ouvir. Tá? E agora, quando ele vem falando aqui do diabo, ele vem. Não dado a muito vinho. Então, Paulo inseriu nas suas recomendações a Timóteo, a palavra muito. Ou seja, o excesso. Tá? Não quer dizer com isso que ele falou, Timóteo, pode encher a cara, mas não muito. Ele não falou isso. Tá? E essa recomendação aqui também que ele fez a Timóteo, é porque Paulo sofreu com muitas doenças no passado. E ele foi orientado pelos cristãos daquela época como um pouco de vinho. Vinho misturado à água, porque naquela época o vinho era puríssimo, de altíssimo nível, muito forte, muito forte. Eles chegavam a misturar em algumas situações, em alguns eventos, 20 porções de água para uma de vinho. Vocês veem como era o vinho daquela época. E hoje o vinho continua sendo também muito forte, mais forte do que o vinho bebido. Então ele falou, Timóteo, olha, toma um pouquinho de vinho, não fica só bebendo água não. Tá? Toma um pouco de vinho. Ok? E assim como o presbítero, o diabo não pode ser dado ao vinho. Porque esse dado ao vinho aqui é um beberrão. Tá? Beberrão. Como é que eu posso querer ser diácono? Como é que eu posso aspirar o diaconato se eu sou pé de campo? Andei na rua cambaleando aí, tá certo? Faço um compromisso que eu não cumpro, que eu não honro, porque quando eu estou bom, eu não faço. Se eu tivesse bom, eu não faria aquele compromisso. Então eu enchi a cara, eu falei que faço compromisso. Depois eu acordei no dia seguinte com a cabeça desse tamanho, esqueci aquele compromisso no vou lá. Então, irmãos, resumindo, o diabo tem que ser alguém muito cuidadoso com o seu comportamento, porque, tal qual o presbítero, ele não pode ser alguém em que as pessoas apontam o defeito. Tá? Agora, eu tenho um amigo meu que ele gosta de tomar cerveja, eu sei tudo bem. Aí eu vejo ele lá no bar do Zé, eu passo lá, opa, ele lá, paro o carro e vou lá sentar para bater papo lá na esquina, lá, com o meu amigo, lá no bar do Zé. Tá certo? O Roberto vai passar lá, o que o Roberto vai falar? Ih, eu enchi na cara a hora dessa, 10 horas da manhã. Quero encontrar contigo, passa lá em casa, eu vou na sua casa, sei lá. Achar um momento propício para conversar com esse meu amigo. Eu tenho saudade dele, quero bater papo com ele, então daquele não é o local. Então é preciso que o presbítero e o diabo tenham esta sensibilidade. Tenham esse entendimento. E aí, concluindo mais um pouco sobre isso, não pode ser alguém exagerado. Falamos no livro passado, se eu beber 5 litros de água, eu vou passar mal. Se eu comer daqui a pouco, eu vou ter ali o almoço que está sendo preparado, um almoço maravilhoso. Se eu chegar lá na obra, bater lá 5 pratões daquele, eu vou passar mal. Então é preciso que haja esse discernimento. Nada de exagero. Nada de exagero. Tá? Bom, continuando aqui. Não cobiçosos de sórdida ganância, dinheiro desonesto, cobiça demais pelo dinheiro, aquela coisa mentia, o cara que é mercenário. Você conhece algum crente assim? Não fala o nome, por favor. Tá? Eu conheço alguns assim, lamentavelmente, conheço, diversos. Eu conheço crente que na igreja, bom dia, boa tarde, tudo bem, tranquilo? Você não está sabendo um terreno à venda, não? Rapaz, eu estou com uma pedra para vender, se soubesse, eu conheço. Diversos.
ganancioso, alguém que fica cobiçando aquela coisa mentira. É normal o Zé Carlos querer trocar de carro. É normal. É normal a Ana Paula querer comprar um terreno, construir uma boa casa. É normal o Roberto querer trocar a caminhonete dele. É normal. É normal o Tiger está pensando ali, já falou até que ouviu lá, né? Vamos ter que dar uma moto para esse menino. Ó, certo? Eu não precisa resolver depois lá, viu? Só dando um exemplo. É normal. Agora, tem que dar. Às vezes até que comprar um remédio, que é necessário. Deixa de ter alimentação boa, para aquela coisa que o diabo não pode ser ganancioso. Tá? Vejam bem, naquela época, na época de Paulo, os diabos arrecadavam as ofertas e distribuíam o dinheiro para as viúvas e para os órfãos. Eles eram encarregados de cuidar dessa parte. E Paulo muito sabiamente falou sobre isso, porque podia alguém chegar lá e enfiar a mão no meu jornal e tirar uma coisa para cima. Né? Hoje a coisa está diferente, hoje você paga o seu dízimo, você paga não. Você devolve o seu dízimo para a casa do Senhor, até pelo Pix. Né? Mas o diabo tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Só um pouquinho, meu irmão. Guarda aí. Por quê? Ah, irmão, você vai ser encarregado, a igreja vai fazer acampamento, você vai ser encarregado de fazer a conta dos líderes para o acampamento. Né? 20 quilos de arroz, 5 de feijão, 4 saquinhos de farofa, mas não sei o quê, carne, não sei o quê. Né? Aí o diabo vai lá fazer a conta. Em vez de 5 pacotes de arroz, ele compra 6. Em vez de 10 pacotes de feijão, ele compra 12. Em vez de 3 pacotes de açúcar, ele compra 4. Em vez de 30 quilos de carne, ele compra 35. Aquele excesso ele leva para a casa dele. Cuidado, irmãos. Irmãos, cuidado. Cuidado. O diácono precisa ser alguém honesto. Ele, sua mulher e seus filhos. E só voltando um pouquinho. A mulher do presbítero tem que ter o caráter do presbítero. E a mulher do diácono tem que ter o caráter do diácono. E os filhos precisam ver isso para seguir o mesmo caminho. Amados, muito cuidado com isso. E outra coisa, tanto quanto o presbítero, o diácono tem que ser dizimista. Tem que gostar de ofertar. Senão não pode. Ser diácono e nem presbítero. Volto a falar, falamos isso no ano passado, mas quando eu falo aqui. O dia que a igreja do Senhor entender e começar a dizimar verdadeiramente, a vida particular vai ser uma bênção. E a vida da igreja também vai ser uma bênção. Quem dizima é abençoado. Conservando o mistério da fé. Conservando o mistério da fé. Meus amados, mistério da fé é conservar a doutrina cristã. Mas tem que ter muito cuidado para não ler a Bíblia e interpretá-la de acordo com aquilo que eu acho conveniente para mim. Se a Bíblia fala alguma coisa contra mim, contra o meu gosto, contra os meus princípios, contra o meu machismo, eu tenho que acatar. Ó, baixa a orelha, abrir entre as pernas, e vou seguir o que está na Bíblia.
ser aquele que vive acrescentando as coisas a seu bel prazer. E é por isso que ele tem que ser um conhecedor da palavra, como um presbítero, para não ser levado por vãs doutrinas. Mesmo sendo responsável pela parte administrativa da igreja, o seu foco precisa ser a Bíblia. O seu princípio precisa estar na Bíblia. Ele tem que ter a Bíblia com via de fé e prática. Com a consciência limpa. Estar com a consciência limpa é estar com a consciência livre de acusação. É estar com a consciência pura. É viver de acordo com os princípios de Deus. É ter uma forte consciência de que aquilo que ele faz está juntado, está alicerçado, está baseado na Escritura Sagrada. Não sei se eu gostaria de dar um exemplo aqui. Pode? Da advertência. O pastor já ensinou uma vez, que eu estou procurando. Muitos que faz isso. Aparece no mal que vocês já pensamos aí. Por exemplo, você pega uma pessoa, uma mulher, sua esposa, ou uma pessoa parente sua, carrega conhecimento. Aí dá a aparência do mal. Então muitos caem nisso, às vezes, sem licença, e outras vezes acham que mal. Então é igual eu quis. E aí a aparência do mal, o Roberto estava com a deputada, não é com a mulher, não é nada dele e tal. Eu admiro muito o pastor André. Admiro muito. Você sabe onde é que ele aconselha? Você sabe onde é que ele faz o aconselhamento? Aqui na igreja. Porta aberta, janela aberta, aqui na igreja. Alguns pastores já caíram em adultério. Fazer aconselhamento lá na casa da irmã. E se Deus quiser, vamos ter um consultório pastoral na igreja. Se Deus quiser, esse é o nosso plano. Nós vamos dar um jeito, ter uma secretária aqui da igreja. Vamos dar um jeito de ter uma secretária aqui da igreja. O pastor precisa ter lá uma secretária. Ou um secretário. Poder ser testemunha. Não seguiria. Irmãos, transparência. Irmão, fulano está com problema. Eu gosto muito da irmã fulano, eu tenho um ótimo relacionamento com a irmã fulano. Mas, irmã, que hora que seu marido está aí? Tantas horas, nessa hora eu tenho que ir lá. Irmã, vamos lá para a igreja, vamos orar junto com o pastor. Serve para todo mundo que eu vou falar agora. Não deis lugar ao diabo. Eu trabalhei 25 anos lá na Philips. Às vezes eu precisava dar carona para alguém. Eu colocava a carona para a mulher, chegava em casa e falava: sabe quem é que eu dei carona hoje? Fulana. Mas eu não ia chegar para ela: olha, dei carona para fulana, viu? Se alguém perguntar, não. Ele tem que ser inteligente, já tem que ser inteligente, ele tem que ser inteligente. Sabe para quem eu dei carona? Para fulana. Tem muita carona. Para homem não falar, não precisar. Para mulher eu falo: o que fala? Amados, estamos levando o que da igreja central. E chegou uma mulher com a mãe. A mãe era da igreja. Ela é bem vestida, é aparentada, e eu pregando. E era época de fevereiro, a igreja tinha que fazer acampamento. E aquela mulher prestando muita atenção na minha mensagem.
conversar comigo, mas eu acho que vocês têm que acompanhar essa conversa. E as duas irmãs estiveram ali. Ela começou uma conversa que eu vi que aquilo era como enredo de última hora. Precisamos ser sábios. Mulheres sábias, homens sábios. Diabo, o presbítero tem que ter essa atitude. A mulher do diabo, o presbítero, também tem que ter essa atitude. Experimentados, né? A palavra do Senhor diz aqui no versículo 10: também sejam estes primeiramente experimentados. Amados, esses experimentados aqui não é dizer, ó, o almoço vai ser 11h30, não se preocupe não. Esse experimentado aqui não quer dizer que ele tem que ter idade avançada, que ele tem que ter cabelo branco igual o Roberto, não. Esses experimentados é alguém que precisa ter experiência. Eu conheço muita gente de cabeça branca na igreja que não tem experiência nenhuma. E conheço muito jovem muito experiente. Ele não está aqui, eu vou falar, e vocês falaram para ele que eu falei, com atenção que eu vou falar, normalmente não. Né? Nosso irmão Tiago, novo ainda, mas é um rapaz novo, com muita experiência. Certamente é o velho, nosso irmão Tyler. Novos ainda com muita experiência. Meu filho, novo ainda com muita experiência. Provavelmente esses jovens têm mais experiência que os de cabeça branca. E quando ele fala aqui experimentado, é alguém que provavelmente já foi aprovado, inclusive pela vida. Provado e aprovado. Já passou por situações diversas. Ele se refere aqui a alguém que comprovadamente tem condições de ser fiel. Seria como um brinquedo lá, né, sem o seu milímetro. Não compra não, porque não é a coisa aprovada. Um remédio lá sem autorização do Ministério da Saúde. Tá? O diabo precisa ter esse selo de qualidade. Então, qual tem que ter esse selo de qualidade. Ok? Como um administrador que tem que ter o CRA, um agrônomo que tem que ter o CREA, um médico que tem que ter o CRM, um advogado que tem a OAB. Estão percebendo isso? É necessário que haja essa comprovação, que haja essa experiência. Vamos chamar de padrão de conduta. E se mostrarem o quê? Irrepreensíveis. Olha aí, irrepreensíveis. Se nós formos lá no versículo 3, vamos ler. Portanto, o bispo, o presbítero, seja o quê? Irrepreensível. Paulo agora fala para Timóteo: o diácono, o presbítero, tem que ser alguém com diferenciais. Tem que ser alguém que a gente olhe e não possa repreendê-lo em alguma falta. Olha aí a responsabilidade do diácono. Aí eu volto lá atrás. Meu presbítero é maior que o diácono, meu diácono é maior que o presbítero. Sabia disso, meu irmão? Sabia que você estava aqui no ano passado, né? Não percebia, né, irmãos? Irrepreensível. Isso qualifica o obreiro na obra do Senhor. Tá? E ele não pode ter nada na sua vida que seja um empecilho para ele exercer o ofício de diácono. Ele não pode
liderança tem que ser alguém que a gente não possa olhar e, olha, faz isso, olha, faz isso, olha, faz isso, olha. Ele faz aquilo. Ele tem que ter uma vida reta diante de Deus, diante da igreja e diante da sociedade. Ok? E aí, ele continua aqui embaixo aqui. Se, tem um se aí, hein? Tá? Olha aí no versículo 10. Se mostrarem irrepreensíveis, tá? Aí sim pode descer o diaconato. Percebe como é sério? Percebe como é sério? Então, essas implicações que aquele que é candidato ao diaconato tem, precisam ser extirpadas. Precisam cair por terra, para que essa pessoa possa exercer o diaconato com seriedade, firmeza na doutrina bíblica. Amados, é sério. E eu me atrevo a dizer, muitos querem ser, mas não têm condições. Todo diabo não proibido. E pastores também. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, é triste, Ana Paula, acho que sabe disso. Fecha bem que esse encontro conversa. Nunca houve nos seminários tanta desistência de candidatos ao pastorado como está ocorrendo agora. Você também sabe disso, né, Fred? Nunca houve. E às vezes lá, às vésperas da formatura, olha um abraço, não é isso aqui que eu quero para ele. Pastores deixando o pastorado, nunca houve. Diaconato, liderar, pastorato é coisa muito séria. Não é você empurrando com a barriga, não. Coisa muito séria. Precisa realmente ter condição para estar na liderança da casa do nosso Deus e exercer esse santo ministério. E aí no versículo 11, da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não abusantes, temperantes e fiéis em tudo. Ele aqui, cuidado que tem gente que confunde. Ele está falando de diaconisa. Não. Está falando a mulher do diabo. Ele aqui não fala em diaconisa, não confunda, por favor, tá? Ele diz aqui o seguinte: essas mulheres têm que ter um comportamento também limitado. Como é que pode o diabo ter uma mulher fofoqueira? Como é que pode o diabo ter uma mulher que não cuida bem da sua casa? Como é que pode o diabo ter uma mulher que, gosta sozinha? Como é que pode o diabo ter uma mulher que não é uma boa esposa, não é uma boa mãe? Como é que pode o diabo ter uma mulher quando ele chega em casa, a comida está para fazer, ela está lá conversando fiada na cozinha? Como é que pode o diabo ter uma mulher quando ele chega em casa, ela não está, a mulher está lá no shopping passeando? Como é que pode o diabo ter uma mulher que quando ele chega em casa, ela não está na casa dela, está na casa da mãe, ou na casa da filha, ou na casa da irmã? Paulo chama a atenção aqui. Mulheres, atenção, mulheres, sejam respeitadas. As mulheres precisam ser respeitadas, tal qual os seus maridos. Meus amados, diabos no passado, eles tinham muito contato com as pessoas, visitavam as viúvas, cuidavam dos órfãos, tá? E
aqui na visita Natal. Mas naquela época, as pessoas tinham realmente uma vida em comum. Quem se lembra da igreja de Atos aí? Quem se lembra? Quantas vezes na semana eles partiam o pão? Vocês lembram? Todo dia. Fred vendia o carro dele, ele tinha beleza, a senhora que eu vendi o meu carro, aqui, para a igreja. Eunice vendia lá o terreno, a senhora aqui no terreno, eu vendia para a igreja. A vida era realmente comum, eu sei que hoje a gente não tem condição de fazer isso. Né? Até pelo nosso corre-corre da vida profissional nos impede disso. Mas naquela época o diabo tinha que ter mulheres que o povo visse, inclusive o de fora, e não podia encontrar falta nenhuma na mulher. Então, mulheres que os esposos aspiram ao diaconato, cuidado com o comportamento de vocês. Vocês podem inviabilizar o trabalho do seu marido. E previna também. A mulher que não anda com sabedoria, ela pode inviabilizar o trabalho do seu marido na causa do Senhor. E Paulo se refere muito a Febe, né? Que é uma pessoa, lá em Romanos 16, hoje a gente vê, que era uma pessoa que servia, era realmente uma ajudadora da igreja do Senhor, era alguém realmente exemplar, né? Tinha um comportamento diferenciado. Oxalá que Deus tornasse as nossas mulheres aqui todas como Febe, mulheres dispostas a servir, mulheres realmente irrepreensíveis. Amados e amadas, eu gostaria de que todos, homens e mulheres, da nossa igreja, tivessem todas essas características prescritas por Paulo para Timóteo. Nossa igreja ia ser uma bênção. E quero também dizer, se ainda não chegamos nesse patamar, se ainda não chegamos nesse nível, de crentes respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis, nós podemos chegar. Basta buscarmos esse avanço, esse desenvolvimento diante de Deus. Amém? Que o Senhor Deus seja nos abençoando, para que possamos realmente ter uma igreja irrepreensível. Uma igreja realmente que esteja disposta a fazer somente a vontade de Deus. Deus nos abençoe e faça uma viagem realmente, uma mudança no comportamento de toda a igreja e de você também, que porventura irá nos assistir posteriormente.